気がついてる。毒かもしれないと思ったね。違うよ。これはきっと、君が遥か昔になくしてしまったものだ。記憶をたどってごらん。隊長になって、強くなって、敵を圧倒して倒すようになって、長らく忘れていた感覚だろう。人の生きる上で、最も重大なその感覚の名は、恐怖だ。Asnod, o Quincy com a letra F dos Storm Readers. Ele, sem sombra de dúvidas, é o personagem mais macabro e talvez um dos mais perversos Quincy's, disputando bem com personagens como a Giselle. O corpo de Az é esguio e coberto até os tornozelos com um sobretudo. Ele tem um cabelo longo, escuro e uma máscara de 5 pontas cobrindo seu rosto. Ele age de uma forma tanto quanto apática em relação aos outros, mas sempre acaba soltando aquele sorrisozinho leve e macabro por trás de sua máscara quando vê alguém caindo no poder de sua Shrift. O poder do Az é o Tefia. Como ele mesmo disse, seu poder traz aquele sentimento profundo que as pessoas tendem a esquecer, mas que sempre acaba vindo à tona. Através de sua habilidade, Az pode induzir um medo mais profundo de cada pessoa, e fazendo ela vivenciar como se aquilo fosse uma realidade. Fora que conforme a luta prolonga, o alvo acaba sendo mais exposto aos ataques do Az e o medo dessa pessoa irá evoluir a ponto dela perder completamente a sanidade. Deixando a vítima assim em completo estado exposto para ataques, não é incomum as deixar as suas vítimas à beira da loucura para que elas possam acabar tendo seu fim por um choque súbito de medo. Representando a letra F nos Storm Readers, ele sempre parece seguir fielmente as ordens de Urabarra. Ele não é do tipo que nega um pedido ou que irá contrariar a vontade do rei Quincy. Ele age fielmente às ambições do rei. E isso tem um motivo. Durante sua vida, Asnod ficou debilitado por conta de um acidente desconhecido, e sua saúde se tornou bem frágil. Ele era obrigado a viver em hospitais em busca de manter a sua vida miserável e moribunda. Ele vivia em constante medo pelos ensinamentos de sua família. Ele queria ser agraciado com a ida ao céu, caso sua vida chegasse ao fim, mas também temia ir ao inferno, onde sua vida ainda seria mais dolorosa. Contudo, o Urabarra chegou ao seu encontro, lhe oferecendo seu sangue e podendo viver mais uma vez a sua vida sem se preocupar com seu estado terminal, podendo seguir sem medo de o que aconteceria com ele no futuro. Assim ela aceita a oferta de Urabarra, bebe o sangue do rei e ganha seu poder, agora jurando lealdade a Vanderage e ao rei Quincy. Durante a primeira invasão ao Sereitei, Az teve um foco principal, sendo aquele que enfrentou o mais orgulhoso dos Shinigamis. Ele teve um embate direto contra o Byakuya Yakutike, o capitão da 6ª divisão, onde ele não só fez o Shinigami mais orgulhoso ser pego pelo poder do medo e ficar sendo atormentado pela imagem do fim de sua irmã, como ele ainda induziu o capitão a usar sua Bankai e assim roubá-la ali mesmo. O capitão, já enfraquecido, não pôde contra o Asnod, foi derrotado pelo próprio poder de sua Bankai. Durante essa primeira invasão, Az ainda tenta tomar partido em um ataque contra o próprio comandante-geral, e se não fosse o Basbi ali, provavelmente todos acabariam sendo derrotados pelo grande comandante. Depois desse momento, o Az não teve mais tanto destaque nessa primeira invasão. Asnod volta aos holofotes já na segunda invasão, onde acabaria enfrentando a Rukia, após ela ter tido seu treinamento com a Divisão Zero. Durante todo esse conflito, o Az parecia ter muitas preocupações com a habilidade da Rukia, já que ela acabou sendo bem inconveniente, podendo, assim, restringir de uma certa forma a habilidade do medo de Asnod, usando seu próprio frio corporal, podendo alterar sua temperatura e, assim, de certa forma, anulando o efeito do medo. Ele ficando extremamente irritado, não só por seu poder não estar mais sendo eficiente, mas também por ser questionado pela Rukia se ele temia algo. Ele grita enfurecido que seu único medo ou arrependimento seria de alguma forma ser repreendido pelo rei Quincy, que comparado a isso, qualquer dor que ela poderia causar a ele era basicamente nada, e naquele mesmo instante libera sua Volstani, Tartáforas. Com sua Volstani agora liberada, as habilidades do Asnod vão ao extremo, onde não adiantava mais apenas evitar seus ataques. Nenhuma ação naquele momento poderia superar a habilidade do medo, pois só de estar em sua presença apenas por encará-lo naquela forma, você seria pego pela habilidade do Asnod. Naquele momento, o Asnod já estava quase insano, e Hulk, após ver a forma de Tartáforas, estava à beira de sua derrota. E se não fosse pela chegada do Byakuya para liberá-la daquele pesadelo vivo, ela teria tido seu fim ali mesmo. Az, insano como estava naquele momento,
continua a atacar sem parar, e agora assumindo uma forma grotesca de um amontoado de carne e ossos, praticamente expostos ali. Ali mesmo ele acabou tendo seu fim, quando o Rukia finalmente libera sua Bankai, a Haka no Togame, e o congela sem escapatória, dando um grande fim ao Senhor do Medo. Falando um pouco sobre as habilidades do Asnoth, ele carrega a letra F de Fear, que no geral proporciona ao As a habilidade de induzir e manipular o medo de cada pessoa. Ele no início demonstrou que só de receber um de seus golpes faz com que o alvo seja pego pelo efeito do medo. Mesmo que o ataque não necessariamente fira o alvo, ele acabará sendo pego pelo medo, já que o real terror do medo vem da forma como ele atinge as capacidades gerais do alvo, tornando completamente impotente diante de Asnoth, mas o medo também tem fraquezas. Caso o alvo tenha uma quantidade grande de poder espiritual, ele acabará tendo uma certa tolerância aos efeitos, mas caso seja pego de forma contínua aos ataques de Asnoth, ainda será gravemente afetado pelo medo, como foi no caso de Byakuya. Outra fraqueza vimos na luta contra a própria Rukia, onde ela resfriar a área atingida por Asnoth acabava anulando o efeito do ataque, parecendo que o frio de alguma forma counterava o poder do medo. É um tanto quanto estranho ver o frio sendo de alguma forma superior ao medo nesse quesito, já que comumente as obras abordam o frio e o medo andam lado a lado. Eles são dois lados da mesma moeda praticamente, só que nesse caso em Bleach o frio acaba subjugando o medo. Asnoth é comumente visto usando flechas em forma de espinhos para atingir seus alvos, já que com esses espinhos ele consegue de certa forma perfurar os seus oponentes infectando-os com a habilidade do medo, mas que não seja necessário assim atacar efetivamente, não precisa ferir o alvo, apenas por atingi-lo já acaba induzindo ele ao medo. E As é capaz de soltar dezenas ou talvez até centenas dessas flechas em forma de espinhos de forma simultânea, ampliando cada vez mais a habilidade do medo. A sua Volstene se chama Tartáforas. Busquei assim saber por alto um pouco sobre a tradução do que seria o nome dessa forma, e é que parece que se encaixou melhor com ela seria algo como Medo de Deus. Dessa forma, todos os atributos de Asnoth aumentam exponencialmente, até a sua própria Shrift não vai ficar fora dessa, já que agora não precisa mais entrar em contato com os inimigos para induzi-los ao medo. Apenas de ver Asnoth naquela forma já coloca as suas vítimas em um estado profundo de medo. As naquele estado agora parece ser capaz de manipular à vontade a sua própria massa corporal. Ele consegue expandir ela e se dividir, onde foi visto no confronto dele com a Rukia uma forma humanoide gigante e até criaturas que ele criou a partir do seu corpo, fora a habilidade de criar um domo que ele tem, onde nesse domo todas as paredes vão ser cobertas por olhos, e caso você acabe olhando diretamente para um desses olhos, você será pego pelo poder do medo. Então é bem impossível você escapar da habilidade do Asnoth nesse momento, já que se você olhar para ele, você será pego pelo medo. Se você tentar desviar o olhar dele e acabar olhando uma dessas paredes, desse domo dele, você também será pego. Ele consegue se dispersar por várias áreas. Então, a habilidade dele se tornou tão poderosa que é quase inevitável ser pego por ela. E se você não tiver uma ajuda externa, você provavelmente vai ser derrotado. Asnoth é um ser que viveu sua vida rodeada pelo medo. Desde o seu início, ele sempre temeu o que poderia acontecer com ele caso fosse mandado para o além. Só a ideia de que sua dor poderia ser pior o fazia tremer. Graças ao Rei Quincy, ele pôde deixar esse medo de lado e seguir adiante com sua majestade, sem precisar temer algo além de decepcionar o seu amado rei. Mas no fim não foi isso que aconteceu. Se vendo encurralado diante de um oponente que conseguia bater direto com seu medo, fez o Senhor do Medo temer mais uma vez por sua vida, e pensar na morte e onde ela poderia o levar, e fazendo o grande Senhor do Medo perecer ali mesmo, em um lugar vazio, frio e sem qualquer tipo de sentimento além de solidão e de um profundo medo. 僕の矢に打たれた者は、あらゆるものが恐怖に変わる。刀に手をかけたら、引き抜いたら、振り上げたら、振り下ろしたら、指を動かせば、視線を動かせば、息を吸えば、吐けば、致命的な何かが起きるんじゃないか。何から何まで疑心暗鬼。思考することもままならない。だが、
お前はそれを意志の力だけでよく耐えている。脅威だ。だがそれはただの脅威。恐怖には遠く及ばない。お前の心の芯はすでに僕への恐怖に取りつかれている。 Mas é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Se quiserem que eu traga de algum outro personagem específico, deixem nos comentários. Não saiam sem deixar seu feedback, se inscrevam, deixem seu like, que isso vai me motivar e saber que vocês estão realmente gostando do vídeo e que vai me motivar a trazer mais. Então, não se esqueçam de sair sem feedback, compartilhem com seus amigos. Mas por enquanto é só. Valeu, falou e fui!